Olá e bem-vindos. Provavelmente, a ideia que temos de um ETF é que é uma espécie de híbrido, certo? Tem a diversificação de um fundo, mas negocia-se com a facilidade de uma ação. E olha, não está errado, mas isso é só a ponta do iceberg. O que realmente faz um ETF funcionar, o que lhe dá as suas vantagens únicas, é um mecanismo interno absolutamente brilhante que vamos desmontar agora mesmo. E é aqui que a conversa fica interessante. Porque a capacidade de comprar e vender um fundo a qualquer minuto do dia, isso não é apenas uma questão de conveniência. Desbloqueia vantagens estruturais muito profundas que o separam por completo do seu primo mais velho, o fundo de índice tradicional. Vamos ver exatamente quais são. Ok, vamos começar pelo mais evidente, aquilo que toda a gente associa imediatamente a um ETF, a negociação em tempo real. E a diferença não podia ser mais gritante. Com um fundo tradicional, a ordem é dada ao gestor do fundo e pronto. É executada uma vez por dia, ao preço de fecho, fim da história. Com o ETF estamos a negociar numa bolsa, tal e qual como se compra uma ação da Apple ou da Microsoft. E só isto muda completamente as regras do jogo. Porque negociar em bolsa dá acesso a todo um arsenal de ferramentas que no mundo dos fundos tradicionais simplesmente não existem. A liquidez intraday dá um controle total sobre quando se entra e quando se sai, mas também permite usar ordens limitadas para definir o preço exato que se quer pagar, ou ordens de stop loss para proteger o capital de forma automática. É um nível de flexibilidade e de controle que está noutra dimensão. Ok, mas isto levanta uma questão fundamental, não é? Se o preço de um ETF sobe e desce ao sabor da oferta e da procura, o que é que o impede de se desviar completamente do valor real dos ativos que tem em carteira? E é aqui que está o grande puzzle. O preço de um fundo tradicional é fixo, calculado uma vez por dia com base no valor patrimonial líquido, o famoso NAV. Simples e previsível. Já o preço de um ETF é um alvo em movimento, a flutuar a cada segundo que o mercado está aberto. Então, como é que se garante que esse preço volátil reflete o valor real? Esta é a pergunta de 1 milhão de euros. Se o sentimento do mercado pode fazer com que uma ação seja negociada muito acima ou abaixo do seu valor, por que é que o mesmo não acontece com um ETF? A resposta, meus amigos, é uma peça de engenharia financeira absolutamente notável e quase invisível para o investidor comum. E a solução tem um nome. São os participantes autorizados, ou, como são conhecidos, os APs. Pensemos neles como grandes instituições financeiras que têm uma linha direta com o fundo do ETF. São eles os guardiões do preço e o trabalho deles é garantir, a todo momento, que o preço do mercado não se afasta do valor justo dos ativos. Vamos imaginar o seguinte: se a procura por um ETF dispara e o seu preço sobe acima do valor real dos ativos, os APs veem aqui uma oportunidade de arbitragem. O que é que eles fazem? Vão ao mercado, compram os ativos que compõem o ETF, entregam-nos ao fundo e recebem, em troca, um lote novinho em folha de cotas do ETF, ao preço justo, ou NAV. De seguida, vendem imediatamente essas cotas no mercado ao preço mais alto. Este ato de vender aumenta a oferta e, como que por magia, o preço de mercado desce, alinhando-se outra vez com o NAV. E o mais genial é que isto funciona nos dois sentidos. Se o ETF estiver a ser negociado com desconto, abaixo do seu valor, os APs fazem o inverso. Compram as cotas baratas no mercado, vão ao fundo e trocam-as pelos ativos subjacentes que valem mais e lucram com a diferença. Ao fazerem isto, estão a tirar cotas de circulação, o que reduz a oferta e faz o preço subir de volta para o sítio certo. É um sistema autocorretivo brilhante, movido pelo interesse dos APs, mas que no fim do dia beneficia todos os investidores. Mas este mecanismo de criação e resgate tem um efeito secundário incrível. Um benefício que muitas vezes passa despercebido, mas que é para muitos o verdadeiro superpoder da estrutura de um ETF. E atenção, porque este ponto é crucial. Para quem investe a longo prazo, especialmente em contas sujeitas a impostos, a eficiência fiscal pode muito bem ser a característica mais valiosa de um ETF. E tudo isto nasce da forma inteligente como os resgates são processados. A chave de tudo está nesta expressão: resgate em espécie, ou in kind. Quando um AP quer resgatar as suas cotas de ETF, o gestor do fundo não tem de vender ativos para lhe dar o dinheiro. Em vez disso, entrega-lhe os próprios títulos da carteira. E do ponto de vista fiscal, isto é uma mudança de jogo total, porque isto é uma transferência, não é uma venda. E se não há venda, não há evento tributável para o fundo. E aqui o impacto é claríssimo. Num fundo tradicional, se muitos investidores decidirem sair ao mesmo tempo, o gestor é forçado a vender ativos para lhes pagar. Se esses ativos valorizaram, essa venda gera mais-valias, que depois têm de ser distribuídas por todos os investidores que ficaram no fundo, criando uma fatura fiscal inesperada e indesejada. O ETF, graças ao mecanismo de resgate em espécie, evita este problema por completo.
Mas a coisa fica ainda mais inteligente. Os gestores de ETFs podem usar este mecanismo de forma proativa. Quando um AP faz um resgate, o gestor pode escolher entregar-lhe precisamente os títulos que têm as maiores mais-valias por realizar. Ao fazer isso, está, na prática, a limpar a carteira dessas obrigações fiscais latentes, melhorando o perfil fiscal do fundo para todos os que lá permanecem. É uma otimização fiscal contínua e silenciosa. Claro que negociar em bolsa não é totalmente isento de custos. São diferentes dos de um fundo tradicional, mas é importante tê-los em conta para ter uma visão completa. No passado, as comissões de corretagem eram um fator importante. Cada compra, cada venda tinha um custo. Mas hoje, com a esmagadora maioria das corretoras a oferecerem negociação sem comissões, este custo tornou-se francamente uma nota de rodapé para a maioria dos investidores. O verdadeiro custo transacional a que se deve prestar atenção hoje em dia é o chamado bid-ask spread. É aquela diferença mínima entre o preço de compra e o preço de venda que vemos no ecrã. É um custo implícito, não aparece na fatura, mas é real e é pago em cada transação de entrada e de saída. E este spread não é aleatório. É um reflexo direto da liquidez dos ativos dentro do ETF. Por exemplo, um ETF que investe nas 500 maiores empresas americanas vai ter um spread minúsculo, quase invisível. Já um ETF que investe em ações de mercados mais pequenos e menos líquidos terá, naturalmente, um spread mais largo. Aí algo a ter sempre em mente. Portanto, no final, tudo se resume a isto. A estrutura de um ETF assenta em dois pilares fundamentais. De um lado, temos a flexibilidade operacional, o controle total que a negociação em bolsa oferece, e do outro, uma eficiência fiscal superior, quase inigualável, que é possível graças ao mecanismo de criação e resgate em espécie. O que nos deixa com uma reflexão final. Agora que conhecemos o motor que está por debaixo do capô de um ETF, como é que este conhecimento pode mudar a forma de olhar para um investimento? Saber que a sua estrutura foi desenhada não só para seguir um índice, mas também para proteger ativamente os investidores de ineficiências fiscais, bem, isso é certamente um fator decisivo a ponderar em qualquer estratégia de longo prazo.